O deputado que tem uma grande representação no estado do Ceará, no Vale do Jaguaribe, no Quixeré hoje, prestigiando este grande momento de inauguração da reforma, reestruturação do Legislativo quixerense, prestigiando os vereadores, também Toninho do Banco, amigo deputado federal Mauro Filho. Boa tarde, Diário Vale do Ceará e TV Educadora. Bom, primeiro cumprimentar a todos vocês da Educadora. Estamos aqui hoje prestigiando, primeiro, um companheiro que eu tive durante muitos anos, além de ser secretário daqui do município, do prefeito Toninho do Banco. Ele foi 4 vezes vereador aqui dessa cidade, o que ensejou que o presidente Samuel pudesse e todos os outros vereadores aprovassem, portanto, uma denominação do plenário, Valdair Fernandes, pela grande contribuição que ele deu. Isso também é fruto de um trabalho que o deputado federal Mauro Filho fez para reduzir o imposto sobre folha, que a gente chama de contribuição patronal, de 20% para 8%. Isso fez a Prefeitura de Quixeré ter uma sobra de 3 milhões de reais, Limoeiro aproximadamente uns 4 milhões, Russas também parecido com isso, e as câmaras municipais também. Pouca gente sabe, porque a folha das prefeituras teve a sua contribuição patronal reduzida de 20% para 8%. Isso gerou economia nas câmaras municipais. Aqui em Quixeré, o presidente Samuel estava me dizendo que foi da ordem de mais ou menos 200 mil reais. Olha só, viu, Wellington? 200 mil reais. Ele deve ter complementado com alguma coisa, o prefeito Toninho do Banco deve ter adicionado, mas é um valor muito expressivo. Então, vim aqui para... Tendo em vista o município, né? Como? Tendo em vista o tamanho do município. Tendo em vista o tamanho do município. E aí aproveitei a oportunidade para poder também fazer uma prestação de contas, né, de tudo aquilo que eu já fiz. A empresa, já tivemos 1.600 trabalhadores, hoje nós temos 1.000, 100 mil metros quadrados de asfalto e de calçamento, escola, Lagoa do Pontal, enfim, várias ações, mas recentemente agora estamos requalificando o centro aqui da cidade, 2 bilhões, estamos fazendo pavimentação asfáltica na Lagoinha, 1 milhão e meio, tem 2 quadras já concretizadas e tem uma emenda minha ainda, aliás já está acreditado, de 487 mil reais, o prefeito Toninho do Banco está terminando de fazer o projeto para poder fazer a sua execução. Chegou aqui em Quixeré também um trator, uma mecanização agrícola com todos os implementos. Chegou também aqui no Quixeré um ônibus escolar com um ar-condicionado para poder acolher melhor e transportar melhor os nossos alunos. Mas tudo ação do seu mandato. Tudo ação do mandato do deputado federal Mauro Filho. É bom que isso fique bem claro. Agora, a mais importante, por isso que eu deixei por último, de fazer, que é a seguinte: os empresários, as pessoas me cobravam muito, e até pelo perigo que a estrada tem hoje, que é a 377, que liga aqui, Quixeré até a divisa com o Rio Grande do Norte, me cobravam uma requalificação da estrada, uma ampliação da estrada, que era uma obra muito grande, muito extensa, né, 30 quilômetros de extensão, e isso quando eu deixei o governo, de 21 para 22, que negociei com o banco, atenção, hein, que negociei com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, isso foi aprovado pelo banco, nós aprovamos o empréstimo, e na reunião que tivemos, Ainda no mandato de Camilo? Exatamente, foi de 21 para 22, ainda foi no Camilo. Então aprovamos o trecho e inserimos nas 32 estradas, mas quando foi em 2023, eu gostaria de apressar, né, essa execução, é bom ficar claro. Aí levei lá o prefeito Toninho do Banco, levei lá o ex-prefeito Bess, tivemos com o governador Elmano, eu preciso frisar isso nesse exato momento, que ele podia deixar isso mais lá para o fim, tudo mais e tal, e não foi o que aconteceu. Ele determinou a sua prioridade, foi para a licitação, idas e vindas do procedimento licitatório. Eu fui informado anteontem que a licitação terminou, essa obra já foi para a SOP já homologou, e de lá mesmo o próprio governador ligou para o Max, secretário da Casa Civil, e nesse momento que nós estamos falando, a homologação já está na Casa Civil para poder ser publicada. Essa obra, gente, é a maior obra de pavimentação que o governo do estado do Ceará está fazendo, porque são 30 quilômetros e o valor 57 milhões de reais, 57.288 e mais alguns centavos. Somente do Banco Internacional? Do banco, é porque todo empréstimo ele tem o dinheiro do banco
e tem a contrapartida de 20% do governo do Estado. Toda vida é obrigatório ter, e às vezes até 25%. Então é uma obra de um empréstimo, o Estado que tem capacidade de endividamento naquela época, e que, portanto, fica aí assegurado. Eu espero que até fevereiro esse contrato possa ser assinado pelo governo do Estado e a empresa vencedora, atenção, hein, é a empresa CSR, Serviços e Construções Limitada, que vai fazer a obra, e ela tem um compromisso, esse é um segundo dado muito importante, ela tem um compromisso de empregar a maior parte dos seus trabalhadores aqui do Quixeré, aqui da região, e nós vamos dar um boom de crescimento. Ainda em dezembro é o serviço? Não, primeiro tem que ser assinado o contrato, publicado, a empresa inclusive toma tempo para poder se organizar. Eu acho que da publicação até uma possível ordem de serviço, isso vai pelo menos uns 60, 90 dias. E eu quero até junho que essa obra possa ser iniciada, ela começa a contratar, né, as pessoas, né, apresenta o projeto para os seus engenheiros e tudo mais, e a partir daí, eu estou dizendo isso porque já já vai chegar a eleição, e antes que cheguem os padrinhos, daqui a 6 meses, um ano, o que for, eu já estou dando os detalhes de tudo que eu percorri, para poder efetivamente a gente alcançar esse momento tão importante de uma obra de quase 60 milhões de reais. Mauro, a pauta Brasília, o pacote de Haddad, qual a sua avaliação? O pacote de Haddad, há uma cobrança do mercado muito grande, que é a despesa do governo, a despesa primária do governo é muito grande. Despesa primária é toda aquela que não é financeira, nem é juros, nem amortização, nem rolagem de dívida. Despesa primária, para vocês já ficarem aí atualizados com isso, são as despesas normais do governo, é a folha, é o custeio, é a saúde, é a educação, é a previdência e assim por diante. Então, o mercado financeiro, os bancos que é quem manda no país, eles, com esse déficit de 28 bilhões que o governo federal tem, isso é um absurdo, como é que pode, o governo está tomando algumas medidas para poder fazer esse equacionamento, mas eu preciso aproveitar o seu programa para dizer que a maior despesa do governo federal não são essas. A maior despesa, o governo gasta 170 bilhões com educação, 220 com saúde, 300 bilhões com déficit da Previdência, mas com juros da dívida pública. Esses juros do Brasil são estratosféricos. Anotem aí, hein? 900 bilhões de reais. Como sai disso, Mauro? Isso é um absurdo. Ou seja, o Banco Central, por exemplo, está fixando taxa de juros muito além do que é necessário para financiar a dívida pública. O Brasil paga hoje a maior taxa de juro real do mundo. A Argentina, há poucos dias, deu um calote na dívida, não paga a mesma taxa de juros que o Brasil paga. Tem algo errado na qualificação dessa taxa de juros e o governo precisa entrar nisso. Então, eu acredito que essas medidas tomadas vai minimizar um pouco esse possível déficit, trazer ele para, sei lá, para 15 bilhões ou para 10 bilhões, mas na realidade a grande solução seria, e eu tenho dito isso ao ministro Haddad reiteradas vezes, que nós temos que fazer alguma atuação no cunho financeiro, como, por exemplo, limitar a relação do total da dívida sobre o PIB, ou seja, sobre a riqueza brasileira. Os Estados Unidos já tem esse indicador, a Alemanha já tem esse indicador, vários países já têm. Por que não fazer aqui no Brasil? Essa é a minha ponderação que eu estou fazendo aqui nesse exato momento. Para a gente finalizar, então, a gente sabe que não foi construído isso agora, é de muitos anos, essa questão da dívida do Brasil. Como é que o Brasil vai sair disso, digamos, no curto prazo ou no longo prazo? Bom, no curto prazo, primeira medida é fazer um questionamento desses juros que os bancos estão exigindo para poder financiar a sua dívida pública. Por que é que o Brasil tem que ter a maior taxa de juros real do mundo? Não há explicação teórica. Eu sou professor do doutorado em Economia da Universidade Federal do Ceará, com muito orgulho, e conversando com meus colegas professores, com os meus alunos, não há explicação para fazer 900 bilhões de juros, eu precisando de dinheiro da saúde, precisando de dinheiro na educação, ampliar essa questão da segurança pública que está tomando o país. Portanto, esse é o primeiro ponto, estabelecer um indicador da relação dívida-PIB. No longo prazo, o governo precisa pensar em investimento, não pode pensar só em custeio. Eu, por exemplo, deixei o estado do Ceará como o estado de maior investimento do Brasil, como proporção da sua receita, mais alto do que São Paulo, para que todos vocês tenham ideia do que eu pude produzir como secretário da Fazenda e como secretário do Planejamento. Então, são essas ações que eu quero continuar contribuindo com o governo federal, hoje, inclusive, como vice-líder do governo na Câmara dos Deputados,
e eu espero, portanto, aprimorar assim que as medidas chegarem, porque elas não chegaram ainda, são só anúncios. A gente precisa ler o pacote, como está sendo chamado, para que a gente possa fazer as nossas alterações e, portanto, aprimorar as medidas que lá estão sendo propostas. Deixamos para as suas considerações. Bom, primeiro quero mandar um abraço também para Limoeiro, para Morada Nova, para Russas, lá em Limoeiro, inclusive, depois de ter feito a estrada BR-116 Bichopá, que ninguém nunca fez, prometeram durante 40 anos, e o deputado federal Mauro Filho fez a sua construção. Estamos terminando agora o projeto que sai da BR para o Espinho, que é um outro trecho que as pessoas também estão querendo, mas lá nós temos lá 2.240.000 para pavimentação a ser conveniada com a prefeita Dilmara, 2.120.000 para reforma e construção de praças no município de Limoeiro, e a redução da contribuição patronal, que aqui em Quixeré economizou 3 milhões, lá em Limoeiro deve ter economizado mais ou menos uns 4 milhões, não tem nenhuma emenda que calce o chinelo dessa minha ação, fora os 2 milhões para a saúde, que eu já tinha enviado de dezembro de 2023 a junho de 2024, portanto eu estou na luta. Lá em Russas, que também fizemos a Estrada do Peixe, o vereador João Paulo lá está querendo agora estender de Russas ao Barracão, que é uma outra parte lá, enfim, deputado Mauro Filho atuando 24 horas, portanto, muito obrigado aí pela audiência sempre, e continue contando com o seu deputado federal, Mauro Benevides Filho.